muito feliz, né? E a gente sempre pede, né, que os mentores da casa possam nos intuir, nos inspirar, que a gente possa realmente ter uma boa compreensão de tudo que vai ser colocado aqui, né? O preparo que a nossa amiga fez, ela já falou de fé, mas vamos falar um pouquinho sobre a fé. Como anda a nossa fé, né? Então, o tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19, a fé transporta montanhas, né? É um título que Kardec utilizou de uma passagem de Jesus, né? Essa passagem, estou falando muito baixo? Tentar falar um pouquinho mais alto. Essa passagem, ela encontra-se no Evangelho de Mateus, né? E ela relata, ela acontece logo após um momento muito bonito que tem no Evangelho, que fala da transfiguração, né? Então, Jesus, ele tinha ido com 3 discípulos, né? Pedro, Tiago e João, até o Monte Tabor, né? E nesse monte, lá Jesus se transfigura numa luz muito forte e aparece junto dele o espírito de Moisés e o espírito de Elias, né? A transfiguração é tão intensa em Jesus e a aparição tão forte desses discípulos, desses espíritos, Elias e Moisés, que os discípulos acham que deveriam até fazer uma cabana para os 3, né? Mas, descendo do Tabor, Jesus se encontra com um pai, né? Um pai que vem em sua direção pedindo ajuda para que Jesus curasse o filho dele, o filho que era lunático, que ora se jogava na água, ora se jogava no fogo, ou seja, uma criança, um jovem, né? Não é muito em detalhe, só fala que é filho, não fala se é jovem, se é adulto, se é... Mas, de uma certa forma, ele fala que ele é um lunático e pede ajuda porque ele estava, na linguagem da época, né, estava com um demônio, né, esse filho. E ele fala, mas por que os discípulos não o curaram? E aí ele fala, ele vai e da forma, com a intensidade da vibração de Jesus, né, ele vira para aquele menino, com aquele espírito ali, e ordena que aquele espírito saia, né? Então, e o espírito sai, e aí os discípulos que tentaram expulsar esse demônio e não conseguiu, pergunta a Jesus por que ele conseguiu e os discípulos não conseguiram. E aí Jesus utiliza exatamente essa frase: se vocês tivessem, né, a fé do tamanho de um grão de mostarda, faria com aquela montanha que ela se deslocasse de lá para cá ou daqui para lá. Então, por isso o título que Kardec colocou, a fé transporta a montanha, né? E aí, no item 12, ele vai falar sobre a fé humana e a fé divina. Como é que é a nossa fé, né? Mas antes da gente entrar na fé, vamos ver o que é fé. Não é só para... Não ficou muito bonito, não, mas... Então, o que é fé? O que vocês acham que é fé? Vamos lá, profissional, né? Fé é uma palavra que significa confiança, eu confio, né? Crença, eu acredito, não é isso? E, muito importante também, eu me entrego, tá? A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Muitas das vezes as pessoas tem uma fé muito grande num santo, né? Não sabe o que o santo fez. Alguém contou que ele fez isso, que ele fez aquilo. Às vezes você pode, se você coloca ali um pensamento tão grande, pede uma ajuda, recebe ajuda e associa esse milagre recebido, essa ajuda recebida a esse santo, né? Você nem sabe realmente o que aconteceu. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligado à confiança. Não é isso? Aquele que confia mesmo, não tem dúvida, ele acredita, né? Muitas das vezes a gente até ia acontecer, mas não tem nada a ver, foi coincidência, as pessoas acabam, aquelas pessoas que não têm a fé entranhada no seu íntimo, muitas das vezes ela não aceita isso. A pessoa mais materialista, né? Ela, aconteceu por acaso, uma coincidência, por os desígnios que fizeram que acontecesse, né?
mas é importante que a gente tenha esse entendimento que sem fé a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança. Não é isso? Muitas das vezes a nossa dificuldade, a nossa dor, o nosso sofrimento é tão intenso que se a gente não tiver esperança, né? Porque o pessoal costuma dizer que fé é duas palavrinhas, né? Força e esperança, né? Ou seja, a gente tem que ter realmente essa dedicação e ter esperança, saber aguardar, né? O momento, às vezes, não é o momento que a gente quer, o momento tem que ser o momento de Deus, né? Então, sem esperança, a gente também não chega em lugar nenhum. Seria muito fácil pedir e receber. Seria muito fácil. Nem sempre é assim. É claro que Jesus colocou em várias passagens que a gente tem que dar a nossa parte, né? Pede e obtereis, né? Ajuda que o céu te ajudará, né? Ou seja, intuindo que a gente faça o quê? A gente faz a nossa parte para a gente também merecer. Eu preciso muito do emprego, né? Mas você está se preparando para poder, quando o emprego chegar, tu conseguir? É isso? Não adianta só chegar lá, rezar, não sei quantos Pai Nosso, pedir a Deus, pedir ao Santo, pedir não sei quem, e não se preparar para fazer a prova, né? Aí chega numa entrevista, todo tenso, todo nervoso, fala bobagem, acaba não sendo aprovado. Então, a gente tem que também fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, a espiritualidade, ela vai estar ali nos auxiliando, mas ela não vai fazer por nós, né? Então, a gente tem que estar muito atento. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência, né? A gente acredita realmente em Deus? Ou a gente só acredita em Deus quando a gente está no perrengue? Só lembra dele nessa hora. Hein? Só lembra dele nessa hora. É isso. E muitas das vezes a vida está boa, ninguém agradece. Não é o caso aqui que as pessoas, sábado, 9 horas da manhã, vêm para cá, são pessoas que já têm um pensamento mais espiritualizado, né? Mas tem muitas pessoas que não, né? Não acreditam em nada, né? Como cientista, né? Foi um acaso que construiu tudo isso, esse universo inteiro, obra do acaso. Então, é complicado, né? Mas vamos lá. Então, vamos ver um pedacinho. Esse texto, não sei se eu trouxe todo, de repente pode ser um pouquinho cansativo, mas é um texto que está no Evangelho, porque o Evangelho, quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, fala em Kardec, já foram ver o filme sobre a vida de Kardec? Não. Ah? Eu estou para ir, não fui ainda. Vou ver, se Deus quiser eu vou ver. Vale a pena ver, porque ele mostra exatamente aquele momento que Kardec teve contato com essa parte mediúnica, né? Kardec era um cientista, um professor, então ele tinha um conhecimento muito grande de várias áreas da ciência, da matemática, do magnetismo, né? Então, quando falaram para ele, tem umas cadeiras lá que se mexem, que se levantam, não sei o quê, isso é besteira, isso aí fazia. Mas quando disseram para ele que a cadeira respondia, ele ia, que negócio aí, tem alguma inteligência aí por trás, porque a cadeira não tem inteligência nenhuma. Então é muito interessante ver, e as dificuldades daquela época que Kardec colocou isso, faz 160 anos atrás. Então, se a gente imaginar, né, que há 30 anos atrás a gente não tinha telefone, você ter um telefone na sua casa era uma dificuldade, os mais velhos devem se lembrar disso, lembra? Existia até um plano de expansão que você entrava, esperava não sei quanto tempo para poder receber uma linha. Hoje, graças a Deus, todos nós temos aí celular. Eu contar que quem não tem celular, de repente levanta algum ou dois que não tem. Não apareceu dois ainda. Então vocês veem a facilidade que as coisas tomaram, né? A ciência evoluiu muito nesses últimos séculos, né? Esses últimos 100 anos teve um avanço espetacular, mas a moral não acompanhou, né? A gente vê aí quanta coisa que acontece, né? A roubalheira, né? As pessoas não se preocupam com o bem do próximo, né? Querem cada vez mais se enriquecer. Mas a doutrina coloca que o nosso mundo é um mundo que está em progresso. Da mesma forma que nós espíritos evoluímos, né? Porque os espíritos foram criados simples. Todos nós fomos criados iguais, né? Quando a gente lê em alguma obra, passagem do Velho Testamento, do Novo Testamento, quando se fala lá dos eleitos, dá a impressão que Deus privilegiou alguns, né? Ele é eleito. Mas a doutrina traz para a gente que isso não é verdade, né? O que é eleito é o que teve merecimento, é que fez a parte.
Então a gente tem que fazer a nossa parte para merecer ser eleito, tá? Para merecer receber a ajuda do plano espiritual. Então, o que eu estava falando é que o Evangelho do Kardec, quando ele estruturou o Evangelho com auxílio dos Espíritos, ele organizou a maioria dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o segundo livro, né? Terceiro livro. Primeiro ele criou o livro dos Espíritos, e depois do livro dos Espíritos, ele dividiu o livro dos Espíritos em 4 partes, e a primeira parte, depois ele gerou um outro livro chamado A Gênese, o segundo, o livro dos Médicos, o segundo livro que Kardec concluiu, né? E o terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, e o quarto seria o Céu e o Inferno. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a maior parte dos capítulos, são 28 ao todo, a maior parte dos capítulos, ele segue uma certa ordem, né? Ele pega uma passagem de Jesus, que está no Novo Testamento, né, e faz alguns comentários, e depois ele coloca o que ele chamou de instruções dos Espíritos, algumas mensagens psicografadas por alguns Espíritos, ele dando uma explicação para que a gente possa ter um maior entendimento sobre aquele texto. E aqui no caso, normalmente os Espíritos assinavam. Nesse caso aqui, o Espírito assinou como um Espírito protetor. Foi em Paris, em 1863, que aconteceu essa mensagem. Tá? Só para a gente se situar aí. Né? Então, o livro que a gente vai ler aqui é exatamente uma mensagem psicografada por um Espírito que não se identificou e que, para tentar esclarecer o conceito da fé, né? E a relação entre a fé humana e a fé divina. No homem, então eu estou trazendo aqui o texto que está no Evangelho. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros, ou seja, é uma coisa que já está dentro da gente, né? Só que ela precisa que a gente, é como se fosse uma plantinha, que a gente também regue, né? Porque senão a planta não morre, não sobrevive, né? A nossa fé é da mesma forma. Se a gente não perseverar, não insistir, a nossa fé também não progride. É a consciência que ele tem das capacidades imensas depositadas em germe no seu íntimo. Está lá. Todos nós saímos do plano espiritual, como espírito, chegamos aqui, reencarnamos no corpinho de um bebê. Ninguém explica para a gente o que é fé nem nada. Mas isso vai se desenvolvendo, né? Uns já têm isso bem mais intenso, outros nem tanto, né? Aí que você vê a diferença entre as pessoas que são extremamente materialistas e as pessoas que ainda já estão num processo maior, né, mais espiritualizado. A princípio, em estado adormecido, e que lhe cumpre fazer que desabroche e cresça pela ação da sua vontade. Então, é o que ele está falando o tempo todo, né? Esse regar é a nossa vontade, né? Se eu não tiver vontade, eu não faço nada. Se eu não tiver vontade de me preparar para fazer um concurso, eu não consigo passar. Não adianta eu rezar, pedir. Tem que fazer a minha parte. Então tem que ter vontade, né? E tem uma das obras muito importantes da doutrina, da época de Kardec, que é um contemporâneo de Kardec, que é Leon Denis, que ele fala no livro Problema do Ser e do Destino da Dor, ele fala das potências da alma, as nossas potências internas. E ele fala que a vontade é a maior de todas as potências da alma. Sem vontade a gente não consegue fazer nada. Então, o quanto é importante que a gente faça a nossa parte. Basta querer? Não basta querer. Tem que se esforçar, tem que haver esforço, tem que fazer por merecer, né? Para poder conquistar as coisas. E ele continua: até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Aqui a gente vai entrar também num ponto muito importante, que a nossa fé, ela tem que ser também uma fé racional, né? A gente não pode ser uma fé fanática. A gente tem que pôr também no nosso íntimo, nós temos a nossa razão, né? O nosso crivo da nossa razão. Tem coerência, né? Ou não tem coerência? A gente tem que questionar. Kardec, o tempo inteiro, ele fala que a gente precisa questionar. A gente não tem que aceitar tudo. Tem uma passagem de João que ele diz que não acredite em qualquer espírito.
em todo o espírito. Verifique se é um espírito de Deus. Como é que você verifica se é um espírito de Deus? É o teor da mensagem. Então a gente tem que estar atento. Às vezes as pessoas chegam e falam determinadas coisas, você tem que acreditar, tem que ter fé, e aí contam uma história meio absurda. A gente vai acreditar? Não, a gente tem que questionar. Tá? Está muito chato, gente. Está todo mundo quase dormindo 9 horas. É complicado, né? É que o senhor fala tão mansinho, sabe? Manso? Aí... Você não me conhece. Não, ainda bem que eu não conheço o senhor, mas assim, o senhor chegou assim tão mansinho que o pessoal está quase, sabe? Eu acho que vai dormir todo mundo. Mas está todo mundo prestando atenção, com certeza. E ela fala muito, a Beth. Oi? A Beth fala muito. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmo o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, quer dizer, ele está mostrando para a gente, a fé é importante, mas a gente não pode abrir mão de entregar tudo na mão do nosso santo, de Deus, de Jesus, de Maria, aqueles santos de devoção. Tudo vai depender também do nosso merecimento. O que a gente está fazendo para merecer aquilo? Então, tenha sempre em mente isso. Não dá para pedir sem fazer a nossa parte. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo o seu exemplo, né? Que depois, quando Jesus fala para que eles saiam, né? E vão curar os doentes, expulsar os demônios, né? Ele passa essa mensagem. Naquele início ali, eles já tinham muitas dificuldades. Né? O processo mediúnico de cura mesmo para os apóstolos aconteceu exatamente depois do dia de Pentecostes. Né? Ou seja, onde tem lá uma passagem, está em Atos dos Apóstolos, que fala que línguas de fogo desceram sobre eles e começaram a falar em várias línguas que ninguém conhecia. Só aquelas pessoas daquelas regiões entendiam o que ele estava falando. Então, ali realmente o efeito da mediunidade, daquele grupo de discípulos, de apóstolos de Jesus, é que ela foi mesmo sedimentada. É a partir dali que Pedro sai e cura um aleijado lá na porta lá do Sinédrio. Mas esse texto aqui vai falar para a gente que esses milagres, muitas das vezes, eram coisas naturais, né? Só que, por falta de conhecimento naquela época, as pessoas achavam que aquilo ali era um fenômeno, que aquilo era um milagre. Quando a gente estuda uma obra muito importante de Kardec, O Céu e o Inferno, né? A Gênese, na Gênese tem lá um capítulo 10, que fala sobre milagres, e ali explica como acontece cientificamente vários milagres de Jesus. Né? É problema de falta de conhecimento e entendimento. Por falta de conhecer, um fenômeno. Né? Então, ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas dos homens são desconhecidas, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritualismo e do magnetismo, se tornaram completamente compreensíveis. Né? Então, com esse estudo, com a ciência evoluindo, né, a gente compreende melhor esses fenômenos, né, e vê que não é tão milagres assim, né, que é possível, porque a gente vem no centro espírita, vem com um problema, passa por uma sessão de tratamento espiritual, de cura, entendeu? E muitas das vezes, quando temos um merecimento, não é isso? A gente sai melhor, sai curado, né? Mas Jesus já falava, né? Jesus já falava, quem te cura não sou eu, é a sua fé. Se você não tiver fé naquilo que está fazendo, nada vai dar certo, né? Exatamente. Né? Tudo depende da gente. Não é todo mundo que chega, recebe um passe, recebe um tratamento e fica bem. É isso? Por quê? Porque acha que é como se estivesse entrando num chuveiro. Né? Entra no chuveiro, deixa aquela água cair, já sai bom do outro lado. Não é. Né? A gente tem que fazer a nossa parte. Tem que se esfregar, né? Tem que se esfregar, né? Se não se esfregar, se não fizer essa coisa, vai continuar sujo, a água vai cair e vai no papo. Mas, claro, tem que estar fazendo uma metáfora aqui, né? Mas não é isso. O que isso quer dizer? Que a gente tem que fazer por onde? A
pessoa vem aqui, recebe um passe, chega ali fora, tudo maravilha, todo mundo abraçando aqui, beijando, todo mundo, calor humano, aí chega ali fora, na primeira coisa que não gosta, já sai. Primeira falando. topada que ele der, já chama todo mundo junto. É isso. Porque quando você entra no centro, existe ali uma proteção. Espíritos inferiores são blindados, eles não podem entrar. Se entrar, é porque a espiritualidade superior permitiu para que pudessem ser tratados também. Aí você entra, né? Você vem de casa cheio de seus problemas, brigou com o marido, brigou com o filho, brigou com não sei quem, xingou o vizinho, aí vem todos, né? Aquela nuvem em cima de você. Aí chega ali, as pessoas estão bar. Aí você entra, escuta uma palestra, assiste um filme, um vídeo, alguma coisa, conversa na marca, né? Aí sai, né, como se você tivesse tomado seu banho, né? Aí chega ali fora, dá a topada, a turma que não entrou, te abraça de novo e segue o time de cagada. Aí fala assim, caraca, sair do centro espírita, não é possível. Eu não gosto muito de usar o termo, mas na doutrina tem o termo da reforma íntima, né? Eu gosto de usar o termo da transformação, né? Kardec usa transformar, se mudar. Que reforma tem impressão de obra, não precisa ter. Normalmente obra não é nada muito bom, né? Você reformou, não é muito legal. Então, A reforma é que não está gostando daquele jeito. Você quer. então, aí essa reforma, o que é essa reforma? A gente buscar se transformar, né? Buscar mudar. O que está errado na gente? A gente sabe. O que me tira do sério? Né? Eu sou paciente, eu sou tolerante, eu sou tolerante. Porque é muito fácil do centro espírita, dentro da igreja evangélica, né? Estar bem. Mas e na nossa casa, como é que a gente está? Quando os vizinhos botam lá, tem flamenguista aqui, deve ter 90%, os flamenguistas barulhentos, solta foguete. Aqui tem não. Quem não tem não? Aquela botar foguete. Aqui só. É que ele Ela que é a fogueteira. Sabe nem o time dela, mas... Então, como é que a gente lida com o nosso dia a dia, né? No ambiente de trabalho, aquele chefe chato, né? Aquela patroa enjoada, que cobra o tempo inteiro. Como é que a gente está lidando com essas dificuldades? Então isso é importante. Pedir ajuda, entrar em prece, ter fé que as coisas vão melhorar. Se a gente não fizer a nossa parte, não acreditar, a gente, o que eu estou fazendo aqui? E principalmente pensar positivo, né? Tem gente que é negativo por opção, né? Ele vai lá na casa espírita, pede, mas já sabe assim, caramba, nada dá certo para mim. Se a pessoa não acreditar que a coisa vai dar certo, né? Nunca vai dar certo. Os Porque mais jovens não devem lembrar, mas os mais antigos devem se lembrar de um desenho que tinha da hiena, né? Ó Deus. Oh, Deus, nossa. Né? Ela andava com aquela nuvenzinha escura em cima, né? Por quê? É o que ele falou. Vibra numa energia muito negativa. A gente tem que mudar a sintonia. A doutrina espírita coloca para a gente que nós estamos o tempo todo sendo influenciados pelos espíritos. É a questão 459. Kardec pergunta, os espíritos influenciam nossa vida? E ele responde assim, muito mais do que imagina. Normalmente são eles que nos dirigem. Ora, se a doutrina diz que existe uma quantidade de espíritos nos dirigindo, quem é que a gente quer que nos dirija? Os espíritos inferiores ou os espíritos benfeitores? Os espíritos superiores? Como é que eles vão nos dirigir? Como é que a gente vai escolher esses espíritos para nos dirigir? Através do nosso... Tem o livre-arbítrio, né? Cabe a gente escolher o caminho certo, né? Onde a gente quer que seja melhor para a gente. Exatamente. Mas querer, a gente tem que fazer a nossa parte. Com certeza. Então é o nosso pensamento. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Eu estou desejando o bem para o próximo? Ou eu estou com inveja dele? Ou eu estou com ciúme? Como é que eu estou lidando com meus sentimentos internos? Porque é muito fácil a gente chegar aqui e tudo bem, como vai minha irmã, como vai meu irmão? lá fora não te dá nem um bom dia. É. Não, mas dentro, quem é você realmente? Entendeu? É isso que a espiritualidade coloca. Quando a gente desencarna, que se você tem alguma dúvida, outro contrariado, todos vão desencarnar uma hora, entendeu? Essa é a única coisa certa que a gente sabe, porque a gente está aqui de passagem. Quando a gente desencarna e está no plano espiritual, não dá para fingir.
a energia que sai da gente é o que os outros espíritos percebem. E é ali que acontece a afinidade. Então, os bons espíritos se afinizam com bons espíritos. Aqueles espíritos inferiores, com espíritos inferiores. Se eu sou uma pessoa revoltada, se eu tenho ódio, se eu quero me vingar, um monte de espíritos aí que querem se vingar. Então, quando eu estou pensando com um pensamento negativo, eu estou atraindo esse espírito. E daqui a pouco ele está me dirigindo. Aí ele se eu não gosto dele, qual é o seu nome? Se eu não gosto do Felipe, eu já tenho aqui uma certa energia negativa para o Felipe. O espírito que também vibra nessa mesma sintonia, que não gosta de outros espíritos, que de repente ele pode ter sido traído, assassinado, não seja qual o motivo, ele também tem essa. Aí ele sente essa ligação e vem. Aí daqui a pouco eu começo a ser influenciado por esse espírito. Então, quando o Felipe passa do outro lado, eu já fico com raiva, eu fico jogando uma energia negativa. Aí dá uma topada lá fora. Cuidado, Felipe, cuidado com a minha energia. Isso é que é importante a gente pensar. Não adianta a gente querer ter fé, pedir ajuda, mas se a gente não está fazendo a nossa parte. Se a gente não lida com as nossas emoções. Ter pensamentos positivos é fundamental. Fui ali atrás agora há pouco, tem uma senhora lá que falou, pô, ri à toa. Que coisa é melhor do que sorrir? Quantas vezes a gente sorri por dia? Deus quer que eu acordo. Que parabéns por você, né? Mas as pessoas sorriem, as pessoas são muito fechadas. A pessoa quando está na dor não quer sorrir, mas é a hora que ela tem que buscar sorrir, buscar viver em alegria. É porque ninguém vai resolver as suas dores. Então não adianta eu sair de casa com dor, te tratar mal porque eu estou com dor, porque eu estou com dor. Não. É isso aí. Esse é o entendimento que a gente precisa ter. Né? Se eu estou mal-humorado, a vida não... As pessoas me perguntam, você não tem problema? Eu falei, tenho, gente, mas você vai resolver? Vamos rir, esquece. Fardo, né? Assim, a gente não sabe por quê. Né? Porque quando nós encarnamos, nós esquecemos, graças a Deus. Né? Porque a espiritualidade coloca também que na nossa família, normalmente vem espíritos ali afins e espíritos nem tanto afins. Para quê? Para que a gente possa resolver problemas de vidas passadas. Né? Porque se eu soubesse que aquele filho que eu estou recebendo me traiu, matou minha esposa, ficou com a minha mulher, violentou minha filha, e agora ele vem como meu filho, se eu soubesse disso, você acha que eu ia amá-lo? E quando a gente recebe um bebê em casa, qual é a satisfação que traz? De alegria. É grande ou pequeno? Grande. É de ódio? Não, né? Então a gente tem esse esquecimento. E aí a gente recebe aquela criança maravilhosa, olha a cara do papai, cara, né? Aquelas coisas. De repente você está recebendo um inimigo. Mas para que você está recebendo? Para poder praticar a lei de Deus, que é a lei do amor que Jesus trouxe para a gente. Então a gente não sabe o que a gente está recebendo, então a gente não sabe por que a gente está aqui. Né? A gente sabe que está aqui para aprender. Isso é que a doutrina faz. Diz para a gente, olha, precisamos aprender. É claro que dependendo da situação, a Terra não é só uma escola, é também um hospital. Né? Você vê que tem pessoas que vêm que têm uma vida muito difícil. Não é difícil do ponto de vista financeiro. A pessoa pode ter uma vida sem fartura, que vive com o necessário, mas é uma pessoa feliz, sorridente, né? Enquanto outras pessoas têm dinheiro e está preocupado com quem vai roubar o dinheiro, com quem vai fazer o que contra ele, né? Tem que comprar um carro blindado porque tem medo de sair e ser sequestrado. Será que você viver bem? Então, às vezes a gente vem e não sabe o que a gente está passando. Mas a doutrina coloca o quê? Que a maioria de nós participa do plano de reencarnação. O que significa isso? A maioria de nós faz escolha, eu gostaria de vir nesse país, nesta cidade, viver com fulano, encontrar no Pirotano, morar em Sepetiba. Como morar em Sepetiba? Para alguns não deve ser tanto, para outros não deve ser. Né? Não, lugar não é ruim. Quem não presta é quem habita. O que faz o lugar são as pessoas. Lugar não é ruim. O problema é que é a distância, é 3 dias e 3 noites de viagem para você chegar aqui em Sepetiba, mas... Eu também moro no Recreio, né? Mas para chegar em Sepetiba é 3 dias e 3 noites. Você sente onde você acorda, você se sente bem. Aí você, vamos mudar. Eu viajei muito
múltiplos aí, e não captei, não. É isso aí. Esses dias. É porque a gente não compreende, né? Não tem aquela história que a gente escuta assim, o fulaninho mora lá em Nova Iguaçu, aí de repente faz uma viagem para fora do país, encontra com uma menina lá de outro lugar, nossa, fica encantado. Por que esses encontros de almas? Né? Já planejaram. Eu fui cantar lá na Paraíba, Carioca. Aí, Carioca foi lá para Paraíba. Por que essas coisas acontecem, né? Porque já está planejado. É que um nasceu lá, outro nasceu cá, precisava crescer em ambientes diferentes, mas em algum momento iam se encontrar. Se não fosse na Paraíba, ela poderia ter vindo aqui. Então, A dona Brava e não sei o quê. Dona quê? Brava nessa. É bravo? É o que você precisava. É isso? Também na. Precisava ter as suas arestas aparadas. Entendeu? Tá junto com o outro também. Segurar a onda. Aí conheci o Ivacela e chegamos mais certo ainda. É isso. Então, gente, como ele falou, então, mais das moradas, o mundo progride, né? O mundo também progride. Né? Kardec já dizia lá na época do lançamento do Evangelho, exatamente nesse capítulo 3, Kardec aproveitou esse texto onde Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai, que essas moradas são os mundos do universo. Né? E ele coloca lá que o mundo progride, só que a Terra, inclusive, está nesse processo de transformação para um mundo melhor. Só que o que define o mundo melhor são os espíritos que nele habitam. Então, se a cidade é boa, é porque as pessoas são boas. Se a cidade é ruim, é porque as pessoas ainda precisam melhorar. Não é isso? Vamos voltar para a nossa fé, porque senão não acaba a fé. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas potencialidades para a satisfação das necessidades terrenas ou dos seus anseios celestiais. Então, dependendo de como que a gente está usando a nossa fé, ela pode ser uma fé humana. Eu queria isso, eu queria aquilo. Eu queria comprar isso, eu queria ter aquilo. Isso, entendeu? Eu vou me esforçar para comprar isso. É importante, isso aí é uma coisa mais humana. Né? E quando é que ela é divina? Né? Quando você está mais focado para a parte espiritual. Né? Não está tão focado para a parte material. O homem inteligente que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa. Né? Ou seja, quando a pessoa se esforça, se lança, ela vai triunfar. E se tem fé porque sente em si que pode e há de chegar ao fim almejado, certeza de que dá imensa força. Então, quando a gente se empenha em conquistar alguma coisa, em obter alguma coisa, isso é fundamental. O problema é que muitas das vezes surge no nosso caminho, quando você conta assim, eu estou com vontade de fazer isso, aí eu vi isso, não vai dar certo. E tem sempre os pessimistas de plantão, não tem? Tem sempre alguém para dizer para você que não vai dar certo. E aí como é que você lida com isso? Muitas das vezes você desiste. E aí por quê? Porque você não se dedicou. Agora, em outros momentos também, todo mundo está dizendo, não vai por ali, não vai por ali, e você quebra a cabeça e vai. Então também a gente tem que perceber isso. Né? É porque às vezes a curiosidade é maior. Eu tenho um problema com isso, porque a mãe fala assim, não vai ali, enquanto a gente não vai para ver se tem certeza, se é aquilo mesmo, a gente não sossega. Não, isso acontece muito quando a gente é adolescente, né? Papai e a mamãe falam, não vai. Não vai. Aí você vai, dá uma brecha, tu vai lá para ver se é verdade mesmo, entendeu? Mas, uma coisa fundamental, se a gente não experimentar, né? A gente acaba não tendo, não sabe. É a mesma coisa de saber se o xiloló é amargo. Eu não gosto de doce, não gosto. Já experimentou? Não. Genipapo, Já adoro. É horrível. Não gosto. Licorzinho de genipapo. Licor é melhor, mas a doce. Genipapo, nossa, eu gosto daquilo. Tem gente que gosta. Eu gosto do licor. Né? Docinho? Nossa Senhora. Você nunca vou falar em genipapo, né? Oh, meu Deus. Se você tivesse, eu ia escaiar. É feia a fruta, mas é gostosa. Não. Tu come giló? Você come giló? Doce de genipapo, bom. Eu não como. O homem de bem, que é crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações de sua existência
nutre a força necessária da sua fé, na certeza da felicidade que espera. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Porque a pessoa que é do bem, que trabalha no bem, que ajuda o próximo, ela tem isso nela, vontade de ajudar. Né? E essa vontade de ajudar atrai essa ajuda desses espíritos benfeitores. E o que acontece? Quando você está na dificuldade, esses espíritos vêm nos ajudar. Então, quando tem até um videozinho do Haroldo Dutra Dias que ele fala assim, ó, é um palestrante aí muito famoso. Quando você sai de casa e vem para o centro, vem dar um passe, vem fazer um atendimento fraterno, ou vai distribuir uma sopa, vai distribuir uma quentinha, você está indo de encontro a pessoas necessitadas. Junto a elas, existe uma comunidade de espíritos que são queridos deles, seus entes queridos que já se partiram, que estão ali torcendo para que eles possam sair daquela situação. E quando você chega para ajudar, esses espíritos tornam amigos espirituais. É como se você estivesse conquistando amigos espirituais. O quanto é importante você ser fraterno, ser solidário, porque você tem, quando eu ajudo alguém que está necessitado, no primeiro momento eu posso ficar até ajudando com interesse, o ideal é ajudar sem interesse, né? Mas às vezes a gente precisa insistir, e aí através dessa insistência, da perseverança, a gente passa a fazer com naturalidade, e aí faz sem interesse, você está conquistando os amigos espirituais que estão em volta daquela pessoa. Porque às vezes as pessoas falam assim, ali fora tem um bando de vagabundo, não quer saber de nada, está alimentando aquelas pessoas. Tem realmente em volta deles um bando de espíritos inferiores mantendo ele naquela situação. Né? Para que eles perseverem no vício. Por quê? Porque os espíritos inferiores, eles não têm mais como cheirar, fumar, não sei o quê, mas ele consegue captar a energia que emana daquele encarnado que está naquela situação. Aí ele faz cheira mais, fica no ouvido dele, cheira mais, faz isso. Quando a gente quer ajudar, a família família assim, ninguém todos pensam igual. Às vezes eu quero ajudar, a família começa a falar. Aí eu tenho que fugir deles para ajudar. Não, cada um está no seu momento de evolução. Às vezes a pessoa ainda não compreendeu. Né? O que Jesus fala? A gente tem que insistir. Né? Ele fala lá, quando você fizer isso, um desses pequeninos, lembra dessa passagem de Jesus? Quando você vestir, quando você alimentar, é a mim que está fazendo. Então a gente tem que pensar o seguinte, estou trabalhando para Jesus. Se aqui tem alguém que não está, tudo bem, deixa, vai para o outro, ajuda o outro. É assim que a gente tem que seguir. O exemplo também do Divaldo, né? Com aquela, ele recebeu aquele bebê na casa dele, que tinha sido mãe do obsessor dele também nessa história, né? Tem muitas histórias, né? Então, gente... Então, tem uma passagem no Evangelho que diz assim, devido à maldade, a caridade de muitos se esfriará. Então, muitas das vezes, você tem até boa vontade, mas aí você chega e vê determinadas coisas que aquilo te desestimula. Mas faz parte do processo, para ver se a gente realmente está enganjado no bem. Independente de quem está querendo botar areia no nosso trabalho de fraternidade, a gente tem que perseverar. Porque é isso que a doutrina recomenda, que é o ensinamento de Jesus. Né? É difícil, vai acontecer coisas que a gente vai, de repente, não ficar muito satisfeito, né? Mas eu estou falando isso que eu estou falando é para mim, tá? Porque eu trabalho no mar, um trabalho de quentinha, e aconteceu algumas coisas que eu me afastei. Eu estou trabalhando para voltar, entendendo? Porque é difícil, né? Então, por isso que essa frase, eu gosto muito de carregar essa frase que eu falo para mim, né? Devido à maldade, a caridade de muitos se esfriará. Né? Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar isso na gente. Porque vai surgir casca de banana, vai surgir pedra no nosso caminho, para que a gente desista de uma atividade voluntária, para que a gente desista de uma atividade de ajuda ao próximo. Mas, quando a gente ajuda, o maior beneficiado somos nós. Entendeu?
Isso aí, gente, é certo. Em algum momento, essa ajuda chega. Né? Então, enfim, com a fé, não há maus pendores que nos chegue a vencer. Né? Tem que fazer a nossa parte, tem que ter fé, tem que ter esperança. E o mais importante, que seja feita a vossa vontade. Amém. Não é isso? Às vezes a vontade que a gente quer agora, talvez não seja bom para a gente, neste momento. Né? E que a gente possa guardar essa vontade de Deus. Né? Esperar um momento. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si, e se quisessem colocar a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar aquilo que, até hoje, eles chamaram fenômenos e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, aí está no Evangelho. É uma mensagem de um Espírito que está dizendo para a gente que se a gente fizer a nossa parte, se a gente ter vontade, se a gente se esforçar, a gente vai conquistar. Talvez a gente não conquiste no momento que a gente quer, mas vai conquistar. É isso que a Espiritualidade coloca. Né? Até que hora? 10. 10? Pode acabar antes, pode acabar um pouquinho depois. Então, o que temos mais aqui? Ah, tá, eu vou ter assim, momentos difíceis, falta fé, não falta? Às vezes a gente está ali, nossa, meu Deus, será que Deus me abandonou? Não falei? Alguém já ouviu isso? Fala assim, alguém fala. Não parece? Joguei pedra na cruz, Deus me abandonou. Exatamente, né? Gritei Barrabás. Né? O pessoal que é mais da doutrina, né? Que acredita piamente na encarnação, estava lá naquele grupo salvando Barrabás e deixando Jesus morrer. Então, nesses momentos difíceis é que a gente tem que trabalhar a nossa fé. Né? A prece é o melhor remédio. A gente tem que realmente buscar ajuda, né? E tentar colocar dentro da gente que a ajuda virá. Né? Pode ser que ela nos venha no momento que eu esteja querendo, mas ela virá. Né? Às vezes ele está num sufoco, não sei o quê, mas você com fé, com pensamento positivo. Aí aparece alguém na sua porta te pedindo alguma coisa, você já não tem o que ter, já não tem nada e alguém aparece numa situação pior. De repente aquilo ali é a prova para saber se você vai poder merecer receber o que você quer. Então quando você compartilha o pouco que você tem, de repente aquilo ali é que a espiritualidade está esperando. Não, agora ele está merecendo, aí chega assim. Aí é alguém, é um amigo, porque a espiritualidade ajuda os encarnados através dos encarnados. Né? Então aparece alguém que nem te oferece um emprego, ou estou precisando de um serviço, dá para você quebrar lugar. A gente não sabe, é assim que surge. Então a gente tem que prestar atenção também como está sendo, como é que a gente está lidando com aqueles que estão em situação pior do que a nossa. E sempre vamos encontrar quem está pior do que nós. A gente vai olhar para cima, mas é importante que a gente olhe para baixo, é importante que a gente olhe para os lados. Se a gente não fizer isso, como é que a gente vai receber? Mas, Roberto, geralmente nesses momentos assim difíceis, que nós somos envolvidos, né, com muita ansiedade, angústia, isso às vezes deixa a gente meio encegueirado, né, com a nossa fé. E falta, acho que a maior dificuldade é a gente conseguir, né, colocar em prática o conhecimento, né, devido a esses sentimentos, né, que é muito difícil para a gente, né, que nos envolve e, né, acaba, vamos dizer assim, não é diminuindo, mas tirando a nossa crença, né, no ser superior, em Deus, e até mesmo naquilo que nós estamos aqui fazendo, que é o conhecimento, que é o nosso progresso, né, o nosso desenvolvimento. E eu acho que isso que nos afeta mais a nossa fé. Né? Mas vamos pensar, na bonança, né? Está tudo bem, é fácil. Pois é. É nessa hora que a gente é testado na nossa fé, é na hora da dificuldade, na hora que a gente tem um ente querido doente, né? Na hora que a gente perde o emprego, entendeu? São momentos difíceis. Na hora que está tudo bom, né? A gente não vai, por que a gente vai perder a fé? A gente nem lembra dela. Né? Então, esse é o momento, né? Pois não?
disso, eu viajei muito, né? Eu viajava na fé, né? Fé e ação, né? Pedir e buscar, né? Exatamente. Porque ela é pequenininha, a intuição é pequena, não vai encher o bolso, né? É negócio leve, né? Você fez a pressa, tem que caminhar, buscar. Isso. Agora eu ando 5 horas na minha casa, ele vai ter caridade em casa, fazendo na rua, falei, não, estou buscando a mim. Vamos. Então, gente, esse momento é que é difícil, né? É nessa hora que a gente precisa perseverar, acreditar, confiar. Né? Por exemplo, a gente pode falar que a fé humana, por exemplo, quando eu viajo, eu entro num avião, eu tenho fé ali, eu não só tenho fé, como eu confio no piloto, eu me entrego a ele, não é isso? Até o momento que ele aterriza e desce. É assim. Lembra aquela história do Chico, né? O Chico Xavier. Ele vai tem que orar, é a hora. É verdade. Então, mas essa é a fé humana, você está confiando naquele piloto ali, não é isso? Confiando que aquilo tem uma boa manutenção. O motorista de São Paulo, Rio, todos eles cochilam na estrada. Tudo isso. Tem que orar com eles. Agora, É. aí que a gente... Dorme, mas tem que ser. Eu acho Para ir para viajar o inferno. Isso é fé porque alguém que morreu ou ter fé, então. Em vez de morrer, viaja em pé. O que é que você viaja de pé sentado? Vai morrer do mesmo forma. Mas é complicado. A gente tem que entrar e chamar o nosso protetor, nosso anjo, ó. Chama o anjo do motorista ou do piloto e fica não deixa ele dormir, não. Tem aquela história que se conta muito aqui, é uma história do Nordeste, né? Que toda uma cidadezinha, todos foram orar, pedir lá na igreja, fazer lá uma oração para que pudesse chover, que não chovia há muito tempo nessa cidade. Aí a população foi toda para a igreja para rezar. E somente o menino apareceu com guarda-chuva. Quer dizer, esse aí realmente tinha fé. estava com fé e ia chover. Tá vendo? Mas aí que a gente... A gente está quase chegando no final. Às vezes a gente pensa assim, então aquela pessoa que é espiritualizada, ela tem uma fé divina, e a pessoa que não é tão mais materialista, né, não tem fé, né? Ou então não tem fé nas suas coisas materiais, né? Quer conquistar isso, quer conquistar aquilo, né? E aí ele falou um negócio aqui do Chico, tem uma passagem aqui do Chico Xavier. Você conhece Chico Xavier? Já ouviu falar de Chico Xavier? Então, Chico Xavier foi o médico que mais trabalhou pelas abelhas dele. E tem uma passagem muito interessante dele, que é a passagem exatamente no avião, né? Porque o avião começa a ter problemas, muita turbulência, né? E ele começa também, né? Todo mundo começa a gritar, ai meu Deus, o avião vai cair, não sei o quê. E daqui a pouco o Chico também, ai meu Deus, não quero morrer. É muito engraçado essa história. Eu ia mostrar isso para vocês, mas o tempo está... Dá tempo de mostrar. Tá? É que eu queria mostrar uma outra coisa que tem a ver com outra coisa. Que a fé, eu mostro a história depois. É porque eu queria trazer assim, uma ideia, tem uma historinha na internet que fala assim da Fátima Fiandeira. Já ouviram falar? Vou trazer aqui para vocês verem. Então, é uma história muito interessante, porque ela vai tendo durante a vida dela uma quantidade de situações difíceis, entendeu? E para trazer, pode estar acontecendo com a gente também situações difíceis. Eu queria trazer isso para a gente fazer uma avaliação, para a gente fechar esse pensamento, como é que a gente tem que lidar com a fé, tá? É uma historinha, ela é um pouquinho comprida. Opa! Eu vou mostrar na íntegra, porque fica mais fácil, então eu vou comer alguma parte. Só para vocês terem uma coisa. Porque nessa parte da fé tem muita coisa, gente. Para estudar, tem as passagens de Jesus, aquela passagem mais famosa que a gente sabe que Jesus não fez nada, que é a passagem daquela mulher que sofria hemorragia. Vocês sabem dessa passagem? Lembra dessa passagem? Então,
Mas, Zé Roberto, entre a fé humana e a fé divina, a fé raciocinada, ela pelo menos ela traz um diferencial aí, né, para que a gente realmente entenda melhor essa questão da fé, né, a fé raciocinada, entender por que a gente tem que acreditar, né, no que a gente acredita, né, principalmente em questões espirituais, né, que a fé, vamos dizer assim, a fé humana, a gente tem aquela coisa de a gente acreditar em nós mesmos, não é isso? A gente acreditar em nós mesmos. Já a fé divina, né, devido às coisas, né, conforme você mesmo colocou, dos milagres, que negócio todo, a gente vinha achando que o centro, por exemplo, vai resolver tudo pra gente, né, que a gente não precisa interagir ali na busca dessa condição de melhoramento. E essa fé raciocinada, ela faz um diferencial aí nesses dois pontos, né, fundamentais. Eu acho bastante importante, porque a gente acredita e sabe por que acredita naquilo, né, na fé, nessas coisas. Eu acho muito interessante. Eu compreendo também, mas quando você está na situação da dificuldade, você é testado. Então, é importante realmente a gente passar por determinadas situações, porque a teoria é muito fácil, né? Eu acredito, eu tenho fé, né? Mas quando você está diante do problema, diante da situação, um problema, de repente, na família, né? Uma pessoa que, de repente, desvia, como é que você lida com isso? Né? É ali que você é testado. Então, a fé raciocinada ou a fé não raciocinada é mais no sentido da fé fanática, do fanatismo. Né? Mas o que eu queria trazer assim, aproveitando esses minutos que estão faltando, é uma história que conta o quê? A história da Fátima, uma jovem fiandeira, ou seja, ela trabalhava com os pais e eles faziam fios, né, de algodão, então faziam linhas. Então, um ponto muito interessante da tradição mística islã, né, que aborda a forma metafórica e maravilhosa dessas questões. Vale muito a pena ler e refletir as importantes questões desse conto. É um conto, é uma história, tá? Então, para a gente ir ver como é que a gente vai se situar nesse ponto. Tirei isso da internet. Em uma cidade do distante Oriente, vivia um próspero e bem-sucedido fabricante de fios, que fornecia seus produtos para todos os povos ao redor do mar Mediterrâneo. Vou cansar vocês um pouquinho. O fiandeiro tinha uma jovem e formosa filha chamada Fátima. Um dia seu pai lhe disse: filha, vou fazer uma viagem de negócio para as ilhas do Mediterrâneo e você me acompanhará. Quem sabe nessas regiões você encontre um jovem atraente de boa posição com quem possa se casar. Naquela época, né, o objetivo da filha era casar com um jovem atraente, né? E aí ele continuou. E assim se fez. Partindo os dois em viagem, o pai tratando de seus negócios e Fátima sonhando com um homem que poderia se tornar seu marido. Vocês conhecem essa história? Não. Não? Infelizmente, quando se dirigiam para a ilha de Creta, aquela região ali da Grécia, né, o navio foi surpreendido por uma forte tempestade. O barco não foi páreo para a violência da tormenta, quebrou ao meio e naufragou. Então, ela estava indo com o pai naquela região, o mar muito forte, naufragaram. Apenas Fátima sobreviveu agarrada a um destroço. Então começou aí a história da Fátima, né? 3 dias depois foi parar em uma praia perto de Alexandria, semi-consciente entre a vida e a morte. Exausta e aturdida pela experiência do naufrágio, deu-se conta de que com o pai e os companheiros de viagem mortos, ela estava totalmente desamparada, sozinha num lugar estranho. Fátima foi encontrada mais tarde por uma família de tecelões, que, embora pobres, cuidaram dela e acolheram em sua casa, como filha. Também ensinaram a ela o ofício de produção de tecido. Ela já sabia fazer o fio, e agora ensinaram ela também a fazer o pano, né? Aos pouquinhos, Fátima foi voltando a ser feliz, resignando-se ao seu destino e à sua sorte. Então, ela, aos pouquinhos, ela foi, né, se resignando com aquela nova situação, né, seguindo a vida.
Contudo, alguns anos depois, quando Fátima passeava pela praia, foi surpreendida pelo desembarque de um bando de mercadores de escravos, que a capturaram e a levaram presa junto com outros cativos. Ou seja, ela foi sequestrada e levada para ser vendida como escrava. Então ela já tinha perdido o pai, naufragou, encontrou aquelas pessoas, foi ajudada, ou seja, a vida fez isso, caiu, subiu um pouquinho, caiu de novo. Novamente, o mundo da jovem desabou. Sem nenhuma demonstração de compaixão por parte de seus captores, Fátima foi levada para o mercado de escravos de Istambul, na Turquia, para ser leiloada e comprada por quem estivesse disposto a pagar mais. Quis o destino que nessa ocasião houvesse poucos compradores interessados, né? Ou seja, poucos compradores no mercado aí na hora do leilão. Entre eles um fabricante de mastros, né? Aqueles mastros de embarcação, né? Que tensionava adquirir um escravo forte para trabalhar em sua serraria. Né? Então tinha ali esse senhor que estava ali. Porém, ao perceber a abatida jovem com ar desolado, sentiu seu coração condoer-se pela sua situação e decidiu comprá-la para servir como criada pessoal para sua esposa. Ou seja, poderia estar sendo comprada por alguém inescrupuloso, né, que poderia abusar dela, mas não apareceu uma pessoa que pegou mais bem intencionada. Assim, a jovem escrava teria uma vida um pouco melhor do que se fosse comprada por algum outro comprador inescrupuloso. Ele pagou o valor pedido pelos mercadores e levou a moça para sua casa. Fátima ficou, de certa forma, aliviada e grata pelo resgate, pois percebeu que o homem era bondoso. Então você vê que a vida dela está sendo de dificuldades, né, e de ajudas. Né? Porém, ao chegar aos portões da serraria, mensageiros aflitos os aguardavam. O carregamento de madeiras que o fabricante de mastros estiveram esperando por meses tinha sido capturado por piratas. Então, ou seja, a matéria-prima que ele precisava para trabalhar tinha sido roubada. O homem havia investido todo o seu dinheiro nessa carga e agora tudo estava perdido. Desesperado com a situação e ciente de que não poderia mais pagar os seus empregados, dispensou todos eles. Então, aquele fabricante de mastro praticamente ficou sem funcionários nenhum. Assim, ele mesmo, sua mulher e Fátima se encarregariam sozinhos da tarefa de continuar com a produção de mastros. Fátima, por força da gratidão, trabalhou tanto e tão bem que, após alguns anos, seu dono lhe concedeu a liberdade e a nomeou seu auxiliar de confiança. Porque é longo esse processo. Ela ajudou o seu patrão a se reerguer economicamente e também voltou a sorrir novamente, um pouco mais conformada com seu destino. Um dia seu mestre a chamou e expressou seu desejo de enviá-la para Java, né, junto com um carregamento de mastros para que ela os vendesse com um bom lucro. Java é uma ilha. Obediente, Fátima mais uma vez entra em uma embarcação para cruzar o oceano desconhecido. O que deve ter acontecido com ela? Safate assim, uma nuvem negra em cima. Quando o barco se aproximou das mediações da costa chinesa, foi surpreendido por um... Cara, ela é muito azarada, coitada. Azarada? É obsessora, não sei. Pela segunda vez, Fátima foi vítima de um naufrágio. Somente ela e mais uns poucos companheiros sobreviveram ao acidente e se viram jogados nas praias de um país inteiramente desconhecido. De novo, Fátima chorou amargamente sua sorte. Sentia que nada em sua vida acontecia da forma que esperava. Sempre que ela pensava estar indo bem, algum imprevisto acontecia e destruía seus sonhos e esperanças. Acontece isso com a gente? E aí aquela famosa pergunta, por que eu devo passar por tantas desgraças? Será que nessa é a pergunta, né? Vem em mente? Por que nada dá certo? Tem isso? Por que comigo?
Após um longo tempo de lamento, já sem mais lágrimas para chorar, levantou-se e passou a procurar ajuda para si e para seus companheiros feridos. Fátima ainda não sabia, mas na China existia uma lenda que um dia chegaria uma certa mulher estrangeira que seria capaz de fazer uma tenda para o imperador. Olha que loucura, eu não sabia disso. Aí chegou ali, e aí continuando, como nessa época ninguém na China sabia fazer tendas, tanto o imperador como o povo aguardavam com impaciência e grande expectativa o cumprimento dessa profecia. Então, tinha lá essa história, e aí eles saíam de tempo em tempo procurando para ver se tinha alguma pessoa nova na cidade e se essa pessoa nova sabia fazer uma tenda. Tanto que, para ter certeza de que a mulher estrangeira não passaria despercebida pelo país, uma vez por ano o imperador enviava mensageiro a todas as cidades e vilarejos da China para pedir que toda mulher estrangeira fosse encaminhada imediatamente à presença do imperador na corte. Então, tinha uma determinada época do ano que eles ficavam pesquisando se tinha alguma mulher nova na cidade, alguma estrangeira, para poder levar até o imperador. Foi exatamente no dia de uma dessas buscas imperiais que uma esgotada e desolada Fátima chegava ao vilarejo dos pescadores procurando por ajuda. Por meio do intérprete, que sempre acompanhava o mensageiro, Fátima ficou sabendo, para sua grande surpresa, que ela era uma convidada do próprio imperador e a ele foi conduzida. Os estrangeiros pegavam todas as estrangeiras e levavam. Minha muito estimada senhora, disse o imperador quando Fátima foi levada até ele, sabes por acaso como fabricar uma tenda? Fátima puxou pela memória, procurando lembrar-se de todas as tendas que tinha visto em suas viagens e respondeu ao imperador: acho que sim, majestade. Para começar o trabalho, Fátima pediu cordas, porém os chineses não tinham. Lembrando dos tempos de fiandeira na casa do seu pai, Fátima colheu linhos e fez ela mesma as cordas. Depois Fátima pediu aos chineses um tecido resistente, mas os chineses não tinham do tipo que ela precisava. Então, utilizando a experiência adquirida com os tecelões de Alexandria, ela mesma fabricou um tecido forte do tipo próprio para tendas. Fátima percebeu que ia também precisar de estacas para sustentar a tenda, mas adivinhe só, não existia. Nossa, a China nesse tempo também, né? Não era igual a hoje, né? Hoje a China Hoje é outro mundo. Graças a Fátima. Ah, graças a Fátima. A Fátima que ajudou tudo ali. Lembrando-se de que aprendera com fabricantes de mastros em Istambul, Fátima fabricou várias estacas firmes e resistentes. Ela então foi capaz de construir uma bela tenda com este material. Olha a tenda que a Fátima fez. Claro que sim. Eu estava até exportando aqui para o Brasil, para outra cidade. Tá vendo a Fátima lá atrás, só olhando e rindo. Ela foi capaz de construir a tenda, né, com esse material. O imperador da China ficou tão satisfeito com o resultado que ele se prontificou a satisfazer qualquer desejo que Fátima se expressasse. Ela escolheu morar na China, onde se casou com um belo príncipe, rodeada por seus filhos, e viveu muito feliz até uma idade avançada. Qual a moral da história? Nada por acaso. Esse conto mostra a relevância de valorizar nossas experiências e lições da vida. Por muitas das vezes, aquilo que a gente está fazendo hoje pode ser útil mais na frente. Então, a gente tem que valorizar o que a gente já aprendeu. As dificuldades que surgem na nossa vida são ensinamentos que a gente tem que adquirir. E é importante que a gente dê valor a essas coisas, né? A história dela é uma história de ficção, como toda história tende um final feliz, né? De repente a nossa vida não está no final feliz, mas é uma questão de aguardarmos as oportunidades, termos fé, termos confiança, acreditar e nos entregarmos ao Deus nosso Pai. Entendeu? O que num primeiro momento pode parecer uma derrota, pode se mostrar valioso em um momento futuro, no próximo momento. Então, a vida que está passando por agora pode ser que seja uma derrota nesse momento, mas lá na frente pode ser a base da vitória. Tá, gente? O que a gente poderia fazer, acho que já passamos muito de tempo, né? Então, mas o vídeo que eu falei, esse vídeo do Chico, se vocês colocarem no YouTube, Chico Xavier, avião,
Né? Botar essas duas palavrinhas, eles vão ver ele narrando o que aconteceu com ele num determinado momento, ele narrando isso num programa de TV que existia na época, TV Tupi, né, que os jovens nem sabem o que Pinga é isso Fogo. mais, Pinga Fogo. chamado Pinga Fogo, né? Então ele conta, pedem para ele contar e é uma história assim, Muito engraçado. muito engraçada, muito alegre, né? Que é a alegria que a gente precisa ter na nossa vida, né? Às vezes a gente está numa situação muito difícil, nos falta força, nos falta coragem, nos falta fé. Mas a gente tem que buscar dentro de nós a alegria para viver. Porque muitas das vezes o que é derrota agora pode ser vitória amanhã. Né? Todos fiquem com Deus, que Ele nos ampare e nos acompanhe. Amém.